Vamos direto ao ponto aqui nessa análise, porque o que a gente tem pela frente é simplesmente fascinante. A astrofísica está passando por uma daquelas mudanças de paradigma que redefinem a própria estrutura da nossa realidade. A ciência moderna esbarrou num muro de observações que estão abalando a cosmologia clássica. E as respostas mais promissoras apontam para uma saída incrível. A gente precisa parar de olhar para o universo apenas como matéria e começar a compreendê-lo pela forma como a informação flui pelo tecido do espaço. O grande epicentro dessa crise é o que chamamos de tensão de Hubble. É o seguinte: o universo primitivo e o nosso universo local estão se expandindo em velocidades que não batem de jeito nenhum. De um lado, você tem os ecos do passado medidos pela radiação cósmica de fundo, lá do satélite Planck, apontando uma expansão de cerca de 67 km/s por megaparsec. Do outro, as medições ultra-refinadas de hoje, feitas pelo telescópio James Webb, cravando esse número lá nos 73. Com uma discrepância brutal de 8 a 9%, a pergunta que não quer calar é: o modelo cosmológico padrão simplesmente quebrou? Por muito tempo, a comunidade tentou tratar isso como um erro de calibração dos telescópios. Mas essa desculpa não se sustenta mais. Fica muito claro que a gente precisa desesperadamente de uma física inteiramente nova para preencher essa lacuna. E é exatamente aí que entra a nossa primeira sessão: a tensão de Hubble e a teoria da transmutação de referencial, ou simplesmente TTR. A TTR muda o jogo por completo. Esqueça aquela visão tradicional e meio deprimente do universo como um balão fechado, isolado, que vai gastando sua energia até morrer de frio. A teoria vira a chave e descreve o cosmos como um sistema aberto, dinâmico. Pense no sistema informacional ativo, que está o tempo todo processando um fluxo contínuo de massa e energia que chega de uma dimensão externa, que a teoria chama de dimensão pi. Para ficar mais fácil de visualizar, imagina um autêntico computador cósmico. Nessa metáfora, a dimensão pi é a fonte infinita, atuando como grande software. O nosso universo local tridimensional é o hardware, que está recebendo esse download massivo. O espaço-tempo e tudo que existe dentro dele é basicamente o rastro deixado por essa transmissão de dados. No fim das contas, a matéria física que a gente consegue tocar seria apenas um dado externo que atingiu um estado de ancoragem. E isso nos leva à seção 2, que aborda o fascinante descompasso de bitrate. A física clássica realmente precisa sentar e conversar com a ciência de dados aqui. No universo jovem, a permeabilidade dimensional era altíssima. A gente estava recebendo um download massivo, processando informação numa velocidade vertiginosa. Já no universo local de hoje, a história é outra. O sistema está saturado. A interface dimensional perdeu permeabilidade, o que derrubou drasticamente esse fluxo de processamento, como um download que ficou lento. Então, preste muita atenção nisso. A astronomia não está sendo enganada por telescópios defeituosos. Aquelas taxas de expansão que não combinam são, na verdade, registros precisos do universo em duas fases biológicas completamente diferentes. A tensão de Hubble é literalmente a gente medindo esse descompasso de bitrate no hardware cósmico. Para entender como isso se sustenta matematicamente, a gente avança para a seção 3, a régua adaptativa cósmica. O coração matemático disso tudo é a equação 14, a função de acoplamento variável. Em vez de usar constantes estáticas preguiçosas para tentar explicar a energia do vácuo, essa equação prova que a interação interdimensional funciona como uma régua cósmica totalmente adaptativa. A taxa de dados não é fixa, ela evolui conforme o universo envelhece. Quando a gente traça o histórico dessa equação, tudo começa a fazer um sentido absurdo. No universo primitivo, a transferência energética era titânica. É por isso que o James Webb vive encontrando galáxias gigantescas e supermaduras onde elas, em tese, não deveriam existir ainda. Houve um pré-carregamento colossal de matéria. Hoje, esse acoplamento caiu drasticamente e opera em níveis próximos de zero. Compreender esse influxo resolve outro grande mistério. É o que veremos na seção 4, pressão de expulsão informacional. A gente sempre ouviu falar da energia escura como um fluido misterioso que preenche o vazio e afasta as galáxias, certo? O modelo TTR substitui essa magia por uma mecânica pura, a pressão de expulsão informacional. Pensa bem, para conseguir abrir espaço e acomodar o volume absurdo de dados sendo baixados da dimensão externa, o tecido do espaço-tempo precisa ser fisicamente estirado. Essa força elástica extrema, tentando fazer caber mais informação, é a verdadeira força por trás da tal energia escura.
E tem uma prova física bem recente de dar um peso gigante a tudo isso. Lembra dos neutrinos de energia ultra alta que o observatório IceCube na Antártida detectou e ninguém sabia explicar? Pela lente da TTR, esses neutrinos não são anomalias aleatórias, eles são ecos violentos. Eles são literalmente a assinatura térmica de canais dimensionais se ocluindo abruptamente. É o som do cosmos freando bruscamente uma transferência impossível sob imensa pressão. Com todos esses canais se fechando aos poucos, a gente chega na seção 5, a grande selagem. O que acontece quando o reservatório de dados da dimensão externa secar e nenhuma matéria nova puder ser ancorada? O universo vai atingir um marco irreversível chamado a grande selagem. É exatamente o momento cronológico em que todos os canais de transmissão de dados são bloqueados e o universo passa de um sistema ativo e aberto para um sistema mecanicamente inercial e fechado. As consequências desse fechamento são drásticas. Se não tem mais nova informação empurrando o tecido cósmico, aquela pressão de expulsão ou energia escura simplesmente desaparece. A infraestrutura do espaço-tempo começa um processo de reidratação dimensional, relaxando toda aquela tensão elástica acumulada. E assim que a tensão despenca, a malha invisível que segura os átomos e as estrelas perde sua base geométrica. Sem aquela pressão gigantesca forçando a matéria a existir no estado físico, tudo entra numa fase catártica chamada sublimação dimensional. Toda a matéria rígida vai literalmente sublimar, se dissolvendo e reconquistando sua liberdade como pura informação, voltando a se fundir ao fluxo perpétuo e invisível da teia cósmica. Então, toda essa expansão acelerada, a energia escura, os buracos negros, tudo faz parte de um trabalho exato e monumental de compilação matemática. O grande entendimento que a gente tira daqui elimina completamente aquele medo de que o universo vai terminar como um vazio frio e estéril. O universo não está morrendo, ele está terminando de ser escrito. Compra meu livro? Sério, compra.